como ter performance na gestão da manutenção industrial? Essa é uma pergunta de milhões, né? Meu nome é Dario Pereira, eu trabalho há mais de 20 anos com manutenção industrial e hoje nós vamos falar como ter performance na gestão de manutenção industrial. Vamos lá? Bom, pessoal, nós vamos falar aqui no modo geral de gestão, tá? Então, eu vou apresentar para você aqui case, tá? Da minha carreira profissional. Então, eu vivo isso na prática e vou apresentar também, olha aqui, ó, eu tenho uma indicação para vocês, esse livro, Execução, tá? Ou Execution, tá? Em inglês, mas ele já tem a versão traduzida, é do Larry Bossidy, né? E o Han Sharon, tá, gente? É um livro muito bom que fala de execução para gestores, para diretores, né, para CEOs. Por que que eu tô tocando nesse livro aqui? Então eu estava produzindo o roteiro desse conteúdo e aí eu imaginei, falei, cara, eu tenho que passar uma mensagem para os gestores de manutenção que ele vai entender a essência do que eu pratiquei na minha carreira profissional, tá, gente? E eu, né, obtive performance. Não é fácil, tá? Se fosse fácil, qualquer pessoa seria um gestor de manutenção, um gestor de projetos ou qualquer gestor aí, tá? Não é fácil. O caminho é árduo, mas tem algumas coisas que, alguns insights que eu posso passar para vocês. Primeiro de todos eles, gente, é muito importante. Não há gestão sem execução, tá? Não há gestão a pessoa ficar atrás da mesa olhando o resultado e espetando com cobranças. Não existe isso, tá? O processo de gestão, tá? O segredo, o maior segredo da gestão está não em gerir resultados, mas as ações que geram resultado. Então assim, ó, muito importante, resultado eu só monitoro, gente. Eu não altero o resultado. O resultado ele está no final, tá? Imagina que você tem uma linha de produção e você pega um produto lá no final, fala, porra, esse produto aqui, aquele produto acabou, você não altera ele. O resultado é isso, o resultado está no final da linha, você pegou ele, você não altera aquele resultado. O que você altera? As ações que geram resultado. As variáveis que você pode controlar na linha para ter um outro produto, um outro resultado, tá? Então isso é importante, a gestão se faz nisso. Os resultados, eles são o termômetro da minha gestão, tá? Mas aí eu vou monitorar só o resultado? Não, gente, o gestor que fica sentado na mesa, olhando para resultado e cobrando, gente, isso no meu modo de pensar, não é um gestor, tá? A gestão, o processo de gestão se faz com o processo, tá? E vai ter indicadores nesse processo? Claro que tem. Eu meço como que tá a minha gestão, o resultado da minha gestão. Mas durante a gestão, eu tenho que ter gestão de tarefas, gente, tá? Quando eu tenho um quadro de gestão à vista, e eu vou falar um case aqui para vocês bem legal, então fica comigo nesse vídeo aí, ó. Fica até o final que eu vou mostrar um case que aconteceu comigo aqui no grupo DAP, que é bem bacana e vai, talvez sirva de insight para você praticar aí no seu setor de manutenção, tá? Olha só, nós temos quadros de gestão à vista aqui. Então, né, eu olhava para aqueles quadros e, como qualquer gestor, eu olhava e falava, pô, tá assim, tá assado, né? O meu processo está funcionando, o meu processo não está funcionando e tal, e ia isso ao longo do tempo, ia contratando consultoria, eu ia estudando e aplicando, tal. Gente, só que eu peguei um insight que é o que acontece, eu tenho que executar. E para mim executar, para mim monitorar a execução, eu tenho que monitorar o início, o meio do processo. Porque os indicadores é o final. O que é isso, né? Traduzindo para manutenção?
Poxa vida, eu tenho um MTBF, um MTTR, eu tenho indicadores lá que está medindo. Mas eu estou medindo a quantidade, a efetividade das minhas manutenções? O cumprimento do meu plano de manutenção? A aplicação das minhas preditivas? Eu estou fazendo análise nisso? Porque assim, são essas ações que vão gerar os resultados. Se eu estou olhando só para o resultado, eu estou errado, tá? Então eu tenho que olhar como, o processo como um todo e fazer ações que alteram o resultado. O resultado, eu olho para ele, é só para mim aplicar a melhoria contínua no meu processo. O meu processo ele é feito de tarefas, certo? Ele é feito de várias atividades por etapas. E são essas atividades que eu tenho que monitorar também num quadro de gestão à vista. Isso se chama gestão, tá? Seja na gestão à vista, seja num software, eu tenho que monitorar o quanto que eu estou executando e não o resultado final. Claro, o indicador é muito bonito, tem um dashboard lá e tudo mais, mas eu tenho que ver o quanto que eu estou executando. O quanto do plano de manutenção que eu executo, o quanto de manutenção eu executo, tá? A minha capacidade de produção, capacidade de execução. Isso é muito importante. Eu tenho um case bem bacana que eu comecei a monitorar aqui, né? E a gente adequou o nosso processo de gestão de projetos para o modelo AWP, tá? Advanced Work Package. Então são pacotes, né? Pacotes de trabalho. São pequenos pacotes, né? Eu divido um projeto em pequenas entregas, tá? Esse é o AWP. Então, eu coloquei o AWP e eu coloquei alguns quadros para medir indicadores finais, né? Resultado, tá? Aí eu olhei e falei, cara, mas peraí, como que está acontecendo esse AWP na prática, né? A execução dele, como que está sendo? Então eu dividi lá, né? EWP, os pacotes de engenharia, PWP, os pacotes de aquisição, né? Aí depois tem a parte de CWP, que são os pacotes de construção, de fabricação, e os pacotes de IWP, que é o pacote de instalação. Beleza. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, peraí, será que o pessoal está entendendo isso aí? Será que eu estou executando o que eu estou colocando no quadro? Aí eu fiz o quê? Eu coloquei uma metodologia de CARD, tá, gente? E comecei a monitorar a execução. O quanto que eu estava executando daquilo que eu estava mostrando ali. Né? Aí eu vi que eu tinha uma deficiência. Falei, pô, eu não estou gerando o resultado que eu quero porque eu não estou executando para isso. Então o meu problema está aqui na execução, tá? Eu comecei a executar, né? Até nisso abriu meus olhos até para mim ver a capacidade que eu tinha de produzir, de executar, tá? Aquela capacidade, se eu estou saturando cada stakeholder, né? Cada pessoa do time, se tem pessoa ociosa que eu poderia migrar atividades para ela, é claro, ela tem que estar na mesma disciplina, né? Se é um projetista elétrico, é um projetista elétrico que vai fazer ali, né, uma etapa do projeto. Então, a partir do momento que eu comecei a monitorar a execução, abriu meus olhos para um monte de coisa. E aí, eu comecei a ver resultado no final, tá? Porque agora, eu não estou fazendo reunião de indicadores para me frustrar, né, ou ficar feliz. Talvez você tenha bons resultados, mas é sorte, né? Tem muito gestor aí que pega e vai surfando na onda da sorte, né? E chega lá, tal. Só que quando acontece um problema, acontece alguma coisa que sai fora do controle dele, na verdade ele se desespera, né? Pega uma vibe aí que máquina para direto, porque ele não tem controle sobre aquilo, né? Tava surfando na onda. E quando você estratifica e começa a executar e mede o tanto de execução que você está fazendo, tá, gente? O tanto de tarefa de manutenção, né? O tanto de manutenção preditiva, o tanto de manutenção preventiva, aquele tanto, quando eu meço ele e confronto com o resultado que eu tenho, eu posso fazer uma correlação. Ó, se eu executar o meu plano de preventiva 50%, a probabilidade de eu ter falhas, né, inesperadas é X, tá? Eu posso fazer uma correlação. E aí eu tenho que executar tanto, então. Eu tenho que executar 100% do meu plano, né? Pode ser que eu tenha aí X de paradas não planejadas, mas aí eu tenho que olhar para dentro do plano depois. Se eu estou executando 100% do plano, quer dizer que eu tenho um problema com o plano, né? Se ele não está tendo o resultado esperado.
que eu espero, certo? Mas até eu cumprir, até eu executar o que está planejado, se eu ficar sempre fazendo 20%, 30%, 50% e tendo resultado medíocre lá na ponta, não adianta eu ficar chorando, gente, tá? Não vai adiantar. Não vai adiantar você contratar uma consultoria, não vai adiantar você ter mais pessoas no time. Talvez você traga essas pessoas para o time e você nem delegue, nem consiga distribuir as tarefas que você tem lá. A partir do momento que você entrar, levantar da mesa e ir lá na execução, aí talvez vai ser a virada de chave para você, tá? Então, fica essa dica aí, fica esse vídeo, tá? Fiz um vídeo diferente hoje, porque eu queria, né, mostrar o que aconteceu comigo na prática, tá? Eu tenho aqui, nós temos 60 pessoas aqui trabalhando conosco em projetos e manutenção, e eu digo a vocês que não é fácil, como eu comecei lá no início do vídeo, não é fácil, só que tem meios para você conseguir resultados, tá? E esses meios talvez não esteja em você absorver mais teoria, ou contratar uma pessoa, ou isso ou aquilo. Talvez os meios estejam na execução, tá bom? Fico por aqui, agradeço pela sua audiência e peço que, se não inscreveu no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação e já deixe seu like, tá bom? Até a próxima, um abraço.